Arana Inohara era um estudante de ensino médio deprimido, um atleta talentoso, mas foi traído e intimidado pelo melhor amigo no fundamental. Desde então, ele não conseguia viver livremente, pois o trauma daquela traição o assombrava constantemente. Tudo muda quando, um dia, ele troca de lugar com alguém de um mundo paralelo, sendo imediatamente jogado numa batalha onde só o vencedor pode sobreviver. Isso o força a encarar seus medos, e ele se torna um dos heróis mais fortes do mundo. Muito antes disso, ele era um covarde, pois o bullying constante de seu melhor amigo do fundamental, Masato, o havia quebrado completamente. Ele estava ficando um pouco mais alegre graças ao novo amigo que fez no ensino médio. Mas quando ouviu seu novo melhor amigo conversando com alguns valentões, dizendo que nunca foi amigo de Arata, seu coração se partiu em 1000 pedaços. Arata perdeu toda a fé nos outros e pensou que nunca mais confiaria em ninguém. Ele só queria desaparecer deste mundo. Em outro mundo, outro garoto com o mesmo nome de Arata está fugindo de casa. Sua avó lhe diz para desistir de fugir e aceitar seu destino. E Arata também se recusa a fingir ser mulher, pois se vestir de mulher não é para ele. Enfurecida porque ele está respondendo, sua avó o ataca com magia, e ele cai no mar. Ele é resgatado mais tarde, e então sua avó lhe diz que ele não tem escolha a não ser viver como mulher de agora em diante e se tornar a próxima princesa governante do reino. Acontece que o reino deles é sempre governado por uma princesa com poderes mágicos, e a princesa é sempre escolhida do clã Eratu. A princesa atual está velha agora, mas o clã não teve uma garota em muitas décadas para substituí-la. É por isso que a avó de Eratu declarou que ele era uma garota quando nasceu, e agora ele deve se tornar a próxima princesa governante. Ele lhe diz que é impossível, pois só mulheres podem usar magia neste mundo, e esse é um dos critérios mais importantes para se tornar a princesa governante. No entanto, a vovó lhe diz que se ele não for a próxima princesa, todo o clã dele será exterminado por falhar em seu dever. Ela diz a Eratu para engolir seu orgulho e se tornar uma mulher para que ele possa proteger o clã e a arma divina deles. Arata 2 apenas levanta a espada enferrujada e começa a brincar com ela, dizendo que é só um pedaço de lixo, não uma arma divina. A vovó grita com ele, mas de repente sofre um derrame, e vendo-a assim, Arata também não tem escolha a não ser agir como mulher pelo bem de seu clã. No dia seguinte, Arata também entra numa carruagem com sua serva pessoal Kotoha, que explica que a princesa subjuga os deuses deste mundo que residem nas espadas. A princesa atual já governou por 2 mandatos, totalizando 60 anos, e ela está muito velha agora. Essa palestra não ajuda Eratu a se sentir melhor depois de vestido como uma garota, e ele deseja desaparecer em outro mundo. Para ajudá-lo a se sentir melhor, Kotoha lhe dá um amuleto da sorte que ela ganhou da princesa Kiko quando a serviu no passado. O gesto dela anima Arata também, e ele diz que fará o possível para enganar Kiko e seus guardas. No dia seguinte, ele vai para a capital e entra na gigantesca torre, que é a residência da princesa governante. Arata também vai ao topo da torre e se vê cercado pelos santuários dos 12 guardiões, os guerreiros mais fortes do reino, e os guardas leais da princesa. De repente, a princesa Kiku vem cumprimentá-lo e iniciar a cerimônia. E Arata também fica surpreso ao ver que ela não é uma velha bruxa como imaginava, mas sim, uma jovem e bela mulher. Erada também descobre que Kiku é uma pessoa muito gentil e amável, e ele não quer trair a confiança dela. Mas então, de repente, um de seus 12 guardas salta para o altar e a ataca. Ela fica devastada com a traição do homem chamado Kananji e o ataca com uma explosão mágica, mas está fraca demais para causar qualquer dano. A princesa cai no chão e usa o último resquício de sua energia para preservar seu corpo. E enquanto Erata 2 deixa sua voz real escapar, Kana descobre que ele é um homem. Ele já planejava matar a próxima princesa de qualquer forma, então ele não se importa com o gênero neste assunto. Erata 2 surta e pede aos 12 guardiões para fazerem algo, porque a princesa que eles deveriam guardar acabou de morrer, mas acontece que cada um deles é um traidor. Kana de repente ataca Erata também, que de alguma forma desvia do ataque e então pula na piscina abaixo. Enquanto as chamas verdes no topo da torre se apagam, o público entra em pânico e Kana diz a todos que a princesa foi morta por um cara chamado Erada, que fingiu ser mulher para se aproximar dela sem levantar suspeitas. Kana mobiliza todo o exército para encontrar Erada também, que corre pela cidade sem camisa para chegar a um local seguro. Em desespero, ele se dirige à Floresta Kando, que é conhecida por ser um lugar temido que consome aqueles que a adentram, e aqueles que a deixam são para sempre mudados. Harada 2 só consegue pensar nos 12 guardiões traindo a princesa quando de repente a floresta começa a ecoar com ruídos estranhos. Arata também se pergunta o que está acontecendo e ao mesmo tempo Arata também ouve alguém chamando seu nome. Por um breve momento eles se veem flutuando no céu e então eles trocam de lugar um com o outro. Arata se encontra na floresta, incapaz de entender o que acabou de acontecer ou onde ele está. Assim que ele sai da floresta e observa a torre, uma flecha rápida quase o atinge. Kana e alguns soldados estão lá para capturá-lo, porque para eles ele se parece exatamente com Arata também.
Erada se abriga entre as árvores para evitar as flechas, e de repente, ele é teletransportado para algum lugar. Kotoha salta sobre ele do nada, porque ela também acredita que ele é Erada também. Ela diz que está muito feliz que ele esteja bem, mas Erada lhe pergunta quem ela é. Ela responde que não é hora para brincadeiras e pega a mão dele enquanto o leva em segurança para a vila deles. Assim que chegam à vila, Kotoha diz à vovó que Kikyo está morta e todos pensam que Erada 2 a matou. A vovó fica chocada, e então Kotoha diz que Erada 2 também perdeu suas memórias depois de entrar na Floresta Kanda. A vovó fica apavorada e leva Erada para o porão secreto, onde ele revela que é de outro mundo. Ela acredita nele porque a lenda das florestas Kando diz que aqueles que retornam da floresta são completamente mudados, e pode ser porque todos eles trocam de lugar com outra pessoa de um mundo diferente. Arata fica chocado ao ouvir isso e pergunta se pode voltar, mas ela recusa, dizendo que ele deve viver como Arata também agora. Arata se recusa a viver como um criminoso procurado, mas a vovó é firme que seu neto nunca cometeria um crime assim. Arata está enlouquecendo pensando em sua vida, que é cheia de sofrimento constante, quando de repente a vovó ouve os gritos de Kotoha. Ela sai para descobrir que Kana a fez refém, e ele exige que a velha lhe entregue Hirata 2 se ela quiser que a garota viva. A vovó afirma que não sabe nada sobre isso. Então Kana tortura Kotoha, perguntando se ela quer morrer protegendo um criminoso. Ela grita que acredita que Erada também não matou a princesa, e essas palavras abalam Erada profundamente. Ele não pode deixar a fé de outra pessoa ser traída, então ele sai para salvar Kotoha. Kana joga Kotoha para o lado enquanto comanda um soldado para matá-lo. Arata tropeçou para trás e notou a espada enferrujada cair no chão. Ele a pega para se defender e empurra o soldado para trás. De repente, o poder adormecido dentro da espada enferrujada desperta. Arata e a vovó percebem, mas Kana não. Ele pensa que uma arma divina é inútil nas mãos de uma pessoa normal, então ele decide matar Arata usando a habilidade de fogo de sua espada. Arata entra em pânico, mas como a vovó lhe diz para pedir ao deus dentro da espada para aparecer, ele faz o mesmo. De repente, uma barreira dourada aparece ao redor dele, e o fogo do ataque de Kana começa a ser absorvido por ela. Ninguém consegue acreditar no que está acontecendo, com Arata sendo o mais chocado por essa descoberta repentina. Como o ataque de fogo de Kana está sendo continuamente absorvido, ele decide subjugar o poder de sua arma. Ele afirma que é inacreditável que Arata também seja um escolhido. Então, de repente, o telhado danificado desaba. Enquanto os soldados procuram entre as ruínas da casa, eles não encontram Arata e os outros. Kana está sentado sozinho quando outro dos 12 guardiões, chamado Aka, chega lá e o informa que eles têm uma mudança de plano. Eles querem capturar Arata vivo agora, para que possam submetê-lo a um julgamento, e depois puni-lo na frente de todos para ter sucesso em sua rebelião. De volta ao mundo moderno, a mãe e a irmã de Arata estão procurando por ele, mas não conseguem ligar para o número dele. Nesse momento, elas veem um monte de gente reunida em torno de alguém, falando sobre um homem bonito sem camisa nas ruas. A mãe de Arata é um pouco pervertida, então ela esquece o filho e vai ver o cara bonito, apenas para descobrir que é Arata também, que se parece exatamente com seu filho para ela. Por outro lado, Erada e os outros estão em uma caverna, onde a vovó diz a Erada que os deuses deste mundo residem em armas divinas. Os escolhidos podem empunhar essas armas divinas e comandar o poder dos deuses, e agora Erada é um deles. Depois disso, Kotoha lhe dá a comida favorita de Arata 2, esperando que suas memórias retornem se ele a comer. Arata sente pena da garota que quer Arata 2 de volta tão desesperadamente que ela não consegue aceitar que ele é uma pessoa diferente. Ele sai para tomar um ar fresco, mas Kotoha o segue até lá também. Ela diz a Arata que sua memória certamente retornará, e quando ele tenta explicar que é uma pessoa diferente de outro mundo, ela acena com a cabeça como se acreditasse em tudo o que ele diz. Ela então de repente o abraça por trás, dizendo que acredita que seu mestre retornará. Arata já está constrangido, e então Kotoha abre a camisa dele para encontrar o amuleto da sorte que ela lhe deu faltando. Ela pergunta se ele o perdeu, e mesmo chateada, ela lhe dá o segundo, o conjunto. Arata começa a se abrir para ela quando de repente Kamo chega lá e ele já fez a vovó de refém. Ele diz a Erada para se render ou lutar contra ele, e a vovó proíbe Erada de usar sua arma, então ele é preso em vez disso. Kana o joga em uma carruagem em prisão e diz que ele será julgado oficialmente pelo assassinato da princesa. E Erada grita que nem sabe do que ele está falando. Kana pensa que ele perdeu suas memórias na floresta, mas não se importa porque pretende puni-lo de qualquer forma. Erada enlouquece dentro da carruagem depois disso, quando de repente seu amuleto da sorte começa a brilhar e projeta um vídeo na parede, mostrando Erada 2 em seu quarto. Ambos os garotos ficam chocados ao ver isso, e Erada tenta voltar para seu quarto através do portal, mas bate a cabeça na carruagem de madeira. Finalmente, ambos os Eradas percebem e aceitam que trocaram de mundos. Erada 1 pergunta a Erada 2 por que ele matou a princesa, e ele responde que está sendo incriminado por um crime que Kanite cometeu, e todos os 12 guardas estão envolvidos. Ele afirma que a princesa parecia devastada quando os bastardos a traíram, e ele nunca os perdoará. Arata fica chocado ao ouvir isso, mas decide confiar em Arata 2. Arata 2 então pergunta se Kotoha e a vovó estão bem, e Arata responde que elas não foram presas.
Arata 2 fica aliviado, e ele lhe pede para cuidar delas. Arata também revela que a espada divina despertou, e Arata 2 fica animado porque agora alguém pode lutar contra os 12 guardiões. Eles prometem um ao outro que tentarão encontrar uma maneira de fazer as coisas voltarem ao normal, mas então de repente o portal começa a encolher. Nesse momento, a mãe de Errada também começa a ir para o quarto dele no mundo moderno. Errada tenta chamá-la, mas é inútil, pois o portal se fecha. No dia seguinte, um grande júri é convocado para decidir a punição de Arata. Os 12 guardas atuam como promotores e testemunhas, e eles incriminam Arata por matar a princesa disfarçado de mulher. Eles mostram uma foto da princesa, que está por um fio entre a vida e a morte. O júri fica furioso ao ver isso, e eles imediatamente exigem a pena de morte para o criminoso sem qualquer julgamento. Kano silencia e diz que os 12 guardiões não puderam proteger a princesa, e eles estão profundamente entristecidos por isso. Arata explode ao ouvir isso e diz a Kana para parar de besteira. Ele chama os 12 guardiões de traidores e assassinos que são piores que a escória. Ele lhes pergunta, eles não se sentiram mal quando atacaram a princesa que confiou a vida a eles? De repente, o guerreiro chamado Aka envia sua lança para Arata e lhe pergunta como ele pode mentir sobre os 12 guardiões prejudicando a princesa, porque eles ainda estão de luto pela morte dela. Os outros guerreiros de elite também encenam o mesmo ato, e apesar de ser uma tentativa de atuação muito ruim, eles conseguiram convencer o júri. Agora que Errada está encurralado por todos, ele se lembra de como foi intimidado na escola e desiste. Ele é exilado para Popa Ilha Prisão de Gatoya como sua punição em vez de ser executado, porque Kana quer que ele viva até descobrir qual arma divina é forte o suficiente para superar sua espada. Arata é colocado em um navio prisão e levado embora. E logo Kotoha é jogada em sua cela porque foi pega se esgueirando no navio. O guarda diz que ela também será exilada para Kotoya, junto com seu homem, mas Kotoha não se importa, desde que esteja ao lado dele. Ela está com a bolsa e a espada dele, junto com ele na cela, e Errada pensa que pode quebrar as paredes da prisão usando sua espada divina. Ele tenta manifestar seu poder, mas nada acontece. Ele desiste, mas então de repente seu amuleto da sorte começa a brilhar, e ele e Kotoha são levados para o céu. De repente, o espírito da princesa Kiku aparece diante deles, e ela chama Arata de seu novo guardião. Kiku diz a Arata que suas palavras durante o julgamento anterior a deixaram feliz, e ela viu nele a esperança de criar um futuro estável para o reino. Kiku explica que até agora, ela usou seu poder para subjugar os deuses dentro das armas divinas para que o poder deles pudesse ser usado para o bem-estar do reino. No entanto, se ela morrer, as armas divinas estarão livres, e logo, o guerreiro que carrega o poder dela será levado por grandes ambições que, em última análise, lançarão o mundo no caos. É por isso que Kiku quer que Arata restaure seu reino em seu nome. Para fazer isso, ele precisa levar sua espada divina ao corpo dela em coma antes que ela perca o pouco de vida que lhe resta. Arata está muito incerto sobre isso, e ele diz que um garoto enfraquecido como ele não pode fazer absolutamente nada. No entanto, Kiku diz que só pode confiar nele com essa tarefa. Arata fica chocado, e então de repente ele retorna à prisão com um clarão brilhante. Ele então se pergunta se realmente pode fazer o que a princesa quer que ele faça. Kotoha afirma que Kiku acredita nele, e ela também. Ela lhe diz que, para começar, ele deve guardar sua arma divina dentro de seu corpo, porque os escolhidos podem fazer isso. Arata acha bastante conveniente guardar a espada dentro de sua mão, e enquanto isso, o navio chega a Kotoya, a ilha-prisão que parece saída de um filme de distopia steampunk. Os guardas jogam Arata e Kotoha lá com muitos outros criminosos. Arata protege Kotoha dos olhares de morte que recebem do resto dos prisioneiros, que amaldiçoam o assassino da princesa. O clima é sombrio e ameaçador, mas então de repente, dois garotos barulhentos chegam lá e dizem a Arata que eles são os chefes desta prisão. Então ele deve lhes dar todas as suas coisas e roupas. Eles começam a corar ao ver a linda Kotoha, e usando essa chance, Arata tenta escapar deles. O garoto ruivo chamado Ken o nota e imediatamente o ataca. Ele fere a mão de Arata e o derruba no chão, perguntando como alguém tão fraco como ele pode matar a princesa. Antes que Errada possa explicar sua inocência, a prisão começa a tremer, e os prisioneiros surtam, dizendo que é a hora do acerto de contas. Eles fogem, e Errada fica confuso, pois até Ken foge sem terminar a luta deles. De repente, os enormes tubos ocos começam a se mover e eles atacam duas pessoas, sugando-as para dentro. Com isso, a prisão inteira fica em silêncio. Arata se pergunta o que está acontecendo quando uma mulher chega lá e lhe diz que foi o ato do diretor Suba, que administra esta prisão. Todos os dias ele escolhe 2 prisioneiros e os come, e todos chamam isso de hora do acerto de contas. A mulher então rouba um grampo do cabelo de Kotoha, dizendo que é o preço por dar informações enquanto ela volta. Logo depois disso, Arata tenta escapar da prisão usando sua espada. Ele tenta invocar seu poder, mas é totalmente inútil. Enquanto isso, Kotoha encontrou um banho quente para Arata, e ela se oferece para esfregar as costas dele. Ele recusa a oferta dela, mas então Kotoha nota sua lesão e a cura usando magia. Arata fica curioso, então Kotoha lhe diz que ela é de um clã de servos, e as mulheres de seu clã têm a capacidade de proteger seu mestre. Ela usa sua magia na cabeça de Arata para fazê-lo relaxar.
Finalmente, Arata percebe a devoção de Kotorra ao seu mestre, o que a impeliu a vir para a prisão com ele. Ele a agradece, quando de repente a prisão começa a tremer novamente, e o chão sob os pés de Kotorra desmorona. Ela cai para o andar de baixo, e Arata surta porque não conseguiu mover seu corpo mesmo quando a viu em perigo. Ele ainda tenta encontrá-la e pergunta a outros prisioneiros se a viram, mas eles não têm resposta. Algumas pessoas até começam a persegui-lo porque querem derrubar o assassino da princesa. Arata se esconde deles quando de repente ele encontra uma mulher de antes, que se apresenta como Osan. Ela diz a Arata que há rumores de que se alguém matar quem assassinou a princesa, será permitido ir para casa, mas ela não acha que seja verdade. Ela então pergunta onde está a garota com ele, e Erada lhe pergunta se ela sabe de algo. Osan afirma e Erada imediatamente oferece sua bolsa como preço pela informação. Osan lhe diz que o ruivo chamado Ken a levou e lhe dá essa informação de graça porque ela sabe como é perder alguém especial. Ela pede a Arata para se apressar porque Ken é conhecido por ser um encrenqueiro em série. No entanto, Ken e seu irmão jurado mais novo, Jin, são como cachorrinhos obedientes na frente de Kotorra. Ela os agradece por salvá-la quando caiu, e então Jin foge para que seu irmão possa ter uma chance com a garota. No entanto, Ken também não sabe o que fazer com uma garota, então ele sai do quarto logo. Lá fora, ele encontra Jin inconsciente e Arata ao lado dele. Ken pensa que Arata nocauteou seu irmão e ele o ataca com raiva. Arata tenta esclarecer o mal-entendido, mas Ken não ouve, forçando-o a sacar sua espada. Nesse momento, Jin acorda e diz ao irmão que Arata não é o inimigo. De repente, um criminoso corre para atacar Ken, mas Arata o nocauteia com um chute. Ken reconhece o homem como membro da gangue rival, e então Jin lhe diz que a gangue o atacou e levou seu anel. Mas então Arata o salvou. Ken pediu a Arata para cuidar de Jin, enquanto ele corre para se vingar e recuperar o anel de seu irmão. Arata leva Jin para o quarto onde ele conta sua história enquanto Kotorra o trata. Ele foi sequestrado por ladrões para se tornar um deles, e foi lá que ele conheceu Ken. Eles se tornaram como irmãos rapidamente, mas quando a gangue se meteu em problemas, eles incriminaram os dois garotos e os enviaram para Gatoya. Seu anel era a única lembrança de sua mãe, e Ken havia prometido a Jin que eles sairiam da prisão e então iriam para casa juntos. Depois de tudo isso, Arata e Kotorra finalmente têm a chance de conversar em particular. Ele lhe diz que está pronto para ajudar a princesa agora, e a primeira coisa que precisam fazer é encontrar uma saída da prisão. Jin diz que é impossível porque o diretor Suga é um escolhido com uma arma divina, e eles não podem derrotá-lo. Nesse momento, Ken chega com o anel de Jin. Ele agradece a Arata por salvar seu irmão, mas o desafia para uma luta novamente. Ele acredita que caçar Arata lhe dará a passagem para sair da ilha prisão. Mas antes que possam fazer algo, o acerto de contas começa. Um tubo oco desce e sequestra Ken, enquanto o segundo mira em Arata. Arata fica paralisado de medo, mas Jin o empurra para que ele possa ir com seu irmão. Arata está abalado por sua falha, pois não conseguiu se mover a tempo de salvar outros mais uma vez. No entanto, ver as ações de Jin lhe dá coragem, e ele decide salvar os irmãos. Ele pega os grandes tubos que sobem, pois talvez encontrem o diretor da prisão lá. Ele sabe que será perigoso, então promete proteger Kotorra de todos os males. Por outro lado, Ken e Jin estão no andar superior, amarrados por fortes tubos de ferro. Eles lutam para se libertar, mas os tubos apertam ainda mais sobre eles. Chuka declara que os julgará por todos os seus pecados e lhes dá uma chance de lutar um contra o outro até a morte, prometendo libertar o sobrevivente. Ken se recusa a lutar contra seu irmão, mas Tsuba lhe diz que se não lutarem, ambos morrerão. Ele os joga na arena e então lhes dá suas armas também. Jin não quer lutar, mas Ken pega sua arma e começa a atacá-lo. Arata e Konoha chegam bem a tempo de ver Ken atacando Jin. Arata pula pra dentro, dizendo a Tsuba para parar imediatamente essa loucura. O cruel diretor responde que não deixará ninguém interferir em sua justiça. Ele ataca Arata com tubos, mas ele desvia e diz que os meninos não são pessoas más. Chubbits aponta para Ken, que está atacando Jin freneticamente. Ele até lhe diz que não é mais seu irmão inferior, e essas palavras lembram Arata da traição de seu melhor amigo. De repente, Ken salta em direção a Jin para atacá-lo, e ele instintivamente balança sua arma e o afasta. Enquanto Ken cai, ele se lembra da vez em que conheceu Jin no covil dos ladrões. Ele tinha acabado de ser levado de sua família e chorava muito, mas Ken prometeu que o levaria de volta para sua mãe para acalmá-lo. Agora ele só pode esperar que Jin sobreviva e escape, e Arata percebe que Ken se sacrificou por seu irmão. No entanto, Tsuba prende Jin em vez de libertá-lo, dizendo que ele é um criminoso por tentativa de assassinato. Arata está furioso, porque Tsuba estava apenas brincando com suas emoções, então ele saca sua espada com raiva e corta os tubos para libertar Jin. De repente, um tubo gigante ataca Arata e ele se agarra a ele. Ele cai do alto e continua sendo açoitado, mas ainda se agarra de alguma forma. Todos os outros também testemunham a luta. E então Tsuba pergunta a Arata como ele pode enfrentá-lo e nem sequer sabe usar sua arma. Konoha grita o nome dele, e Arata de repente se lembra de sua promessa de sempre protegê-la. Ele pede a sua arma divina que mostre seu verdadeiro poder. De repente, uma luz dourada irradia de sua espada, deixando todos na prisão deslumbrados.
Arata está em sua barreira dourada, e os tubos ao redor dele começam a se desintegrar assim que ele se aproxima deles. Suga ataca Arata com todo o seu poder, mas um único golpe de Arata neutraliza seu ataque e expõe o corpo real do diretor que estava debaixo da ilha o tempo todo. Ele é apenas um velho com tubos saindo de seu corpo e uma arma preta apunhalando seu estômago. Arata pensa que o pobre homem está sofrendo, então ele tenta libertá-lo, mas assim que ele segura sua espada preta, ele vê o passado de Tsuba. Ele era uma pessoa gentil e bondosa uma vez, e tratava os criminosos com compaixão, dizendo-lhes para repensar suas ações e mudar suas vidas para sair. No entanto, um homem em quem ele confiava o traiu porque sentiu que Tsuba o desprezava. Ele o atacou e depois o jogou no vulcão antes de apunhalá-lo com sua arma divina. Por causa dessa traição, Suga mudou para o lado sombrio e se transformou em um demônio. Tubos começaram a sair de seu corpo, matando o traidor e transformando a prisão. A mente distorcida de Tsuba decidiu nunca mais confiar em ninguém, e ele usou seu poder para prender todos no inferno que ele criou. Hirata finalmente entende a razão pela qual Tsuba se tornou assim, mas o velho diretor pensa que ele não pode entendê-lo. Shuba pede a ele para acabar com ele, e até os prisioneiros torcem para Arata matar o velho. No entanto, Arata acalma sua arma e então tenta puxar a espada preta de Suga. A aura negra da espada começa a se espalhar em direção a Arata, enchendo sua mente com raiva e ódio por aqueles que o traíram. Arata grita em angústia enquanto lágrimas escorrem pelo seu rosto, mas ele jura salvar Shuga a todo custo. Ele puxa a espada de dentro dele e cai de joelhos. O velho diretor pergunta por que ele foi tão longe para salvá-lo, e Arata responde que é porque ambos foram traídos e feridos, mas ele ainda quer confiar e ajudar os outros. Shuga é movido por suas palavras e agradece a Arata por libertá-lo do lado sombrio. A espada de repente retorna à sua forma original, e Suga revela que ela abriga o deus Senua dentro dela. Ele começa a se desintegrar e então entra em sua espada que explode em energia dourada. Stuga diz a Arata que ele submete seu poder a ele, e pede que ele empunhe sua espada com justiça. A energia dourada entra na espada de Arata, e ele transforma sua velha espada na espada Senua. Ele libera seu poder de uma vez, e uma energia dourada começa a transformar Vitória, enquanto todos assistem maravilhados. As pessoas que foram levadas durante o acerto de contas também são devolvidas vivas, e todos estão felizes. Nesse momento, Kana chega procurando por Errada. Ele tinha visto o brilhante clarão de luz do céu e começou a interrogar as pessoas sobre o que aconteceu. A voz de Shuka alerta Arata sobre o perigo e lhe diz para ir embora, enquanto ele aparece em forma espectral diante de Kana. Kana percebe que o velho diretor foi derrotado, e Shuba lhe diz que Arata é forte e sua espada divina também. Ele revela que é a espada das origens que governará sobre o mundo. Enquanto isso, Ken e Jin levam Arata para o barco em que costumavam viver e o usam para escapar da ilha. Por outro lado, Arata 2 está vivendo tão despreocupadamente como sempre, mesmo quando está na casa de Arata. Sua família está preocupada com ele porque o médico o diagnosticou com amnésia temporária. Seu pai diz que eles deveriam mantê-lo fora da escola por alguns dias, mas sua mãe é contra. Ela diz que eles deveriam ser sábios e corajosos para que possam entender e apoiar seu filho. Nesse momento, Hirata também desce as escadas, dizendo que seu corpo está rígido porque ele não caça há um tempo. Todos ficam assustados, mas seus pais tentam agir como se soubessem do que ele está falando. A irmã de Arata, no entanto, está farta dessa bobagem. De volta ao mundo de fantasia, Ken retorna ao seu território natal, ainda pensando nas palavras de Tsuba de que Arata tem a espada da origem. Não muito longe dele, Arata e seu grupo mal conseguiram pousar em uma ilha depois que seu barco se desfez no meio do caminho. Eles verificam mapas, e Ken diz que estão longe da capital, e para chegar lá, precisam passar pelo território de Kana. Arata está curioso sobre isso, então Konohata explica que os 12 guardiões são governantes de 12 domínios do reino, e sem a princesa para governá-los, eles estão voltando para seus territórios. De repente, eles veem fumaça à distância e a seguem para encontrar algumas pessoas comuns acampando na floresta. Jin os reconhece como as pessoas de sua aldeia e corre até eles. Eles o reconhecem também, e Jin diz a todos que é seguro sair agora. Nesse momento, sua mãe sai da barraca e ela fica muito emocionada ao ver seu filho de volta. Eles se abraçam, e então Ken e os outros também chegam lá. Jin conta à sua mãe como Ken o salvou, e ela o agradece. Ele responde que não é grande coisa, mas já está triste por talvez perder Jin agora. Enquanto isso, Arata conversa com os aldeões e descobre que uma guerra pode estourar em breve porque os 12 guardiões estão de volta para governar em seu próprio território, e todos eles são ambiciosos para ganhar mais poder. É por isso que os aldeões estão fugindo para lugares longe da luta. Arata se pergunta o que acontecerá agora, e Ken lhe diz que um dos 12 guardiões subirá ao topo e se tornará rei. Ele diz que no passado também, os 12 guardiões costumavam lutar o tempo todo, mas a princesa os suprimiu e trouxe paz a todo o reino. Logo, Jin e os aldeões partem e Arata e amigos os seguem para se despedir. Eles chegam a uma cachoeira que quase desaparece a cada mês, abrindo a entrada para uma passagem secreta. Os aldeões partem, desejando a Arata e Kotor tudo de bom.
Jin também se despede de Arata e Kotorra, e então diz a Ken para ir com ele. No entanto, Ken não vai com ele, e enquanto o fluxo da cachoeira aumenta, a mãe de Jin leva seu filho embora. Jin se pergunta o que está acontecendo, mas então Ken sorri, dizendo-lhe para viver feliz com sua mãe até que se encontrem mais tarde. A cachoeira retorna à sua força total com isso, e enquanto o caminho se fecha, Jin está em lágrimas. Arata pergunta a Ken por que ele fez isso, e ele responde que foi sua gangue que sequestrou Jin, então ele não tem o direito de estar com sua família. Ele diz a Arata e Kyuho para seguirem seu caminho também, porque ele quer ficar sozinho agora. No entanto, Arata apenas agarra a mão dele e lhe diz que ele está indo com eles. Arata se cansa muito rápido na jornada, e enquanto o grupo decide fazer uma pausa, eles veem um monstro enorme que assusta Arata. Ele ruge alto e então começa a persegui-los. Eles correm e tropeçam, e o monstro furioso passa por cima deles sem perceber que estavam embaixo. Assim que Arata e seus amigos estão seguros, eles veem movimento nos arbustos e encontram uma garota segurando o ovo do monstro que acabaram de ver. O monstro os encontra novamente e todos fogem. Ken é o último a reagir, então o monstro o persegue enquanto todos os outros se salvam. Arata e Kotorra perguntam à garota chamada Ino por que ela roubou o ovo do monstro porque poderia ser perigoso, e ela responde que sua mestra está esperando um bebê em breve, então ela queria dar o ovo gigante a ela para nutrição. De repente, o monstro bebê dentro do ovo choca, e Ino fica desapontada por não poder fazer nada agora. Nesse momento, o mestre de Ino, Ohika, chega lá montado em um estranho corcel, e Ken está logo atrás dele. Ken diz que este homem o salvou, e assim que Arata agradece a Ohika, ele desenvolve uma febre alta e desmaia. Quando Arata acorda, ele se encontra na casa de Oluka com Ken ao seu lado. A esposa de Oluka chega lá com uma troca de roupas, e ela fica aliviada ao ver que Arata está acordado. Depois disso, Arata verifica seus pertences e encontra seu smartphone entre eles. Ele imediatamente o verifica enquanto tenta esconder o telefone de Ken, como se fosse um primo pequeno e chato que quer saber se ele tem jogos. Arata liga o telefone e, por sorte, ele ainda está funcionando. A última mensagem nele é de Suguru, seu novo amigo que o traiu no final. Arata ficou um pouco sombrio por um momento, mas então Ken se lembrou de algo importante. Ele diz a Arata que a pessoa chamada Ohika é na verdade o servo de Kana. Se ele descobrir a verdadeira identidade deles, eles podem estar em apuros, e Arata surta ao ouvir isso. Nesse momento, Ohika entra na sala com uma espada divina na mão. Ele usa seu poder para reparar a lança danificada de Ken, e vendo Arata chocado, ele lhe diz que nem todas as armas divinas são usadas para destruição. Ele então diz que também não gosta de guerra, e graças a Kana ser um governante gentil, sua região é bastante próspera. Ao mesmo tempo, Kana está de volta em casa, e ele está visitando o túmulo de uma pessoa muito querida para ele. Ele promete a ela que se tornará o rei e tomará o trono por ela. Nesse momento, um soldado vem correndo até ele com a notícia de que um de seus servos mais próximos foi atacado. Kana vai lá com pressa para encontrar todos na casa massacrados, e ele aprende com seu servo que Eika os atacou. Kana fica abalado até o âmago ao ouvir essa notícia porque Eika era um de seus amigos mais próximos. Ele descobre que outros servos também estão sob ataque, ele decide alcançá-los rapidamente, mas todos foram mortos, exceto Ohika. Kana decide se apressar para a aldeia de Oluka para que ele possa pelo menos salvá-lo. De volta à aldeia, tudo está em paz. Ohika ouviu falar da guerra se aproximando, mas ele não vai participar dela porque não gosta de derramamento de sangue. Arata comenta que é estúpido matar uns aos outros para subir nas fileiras, mas Ohika lhe diz que não é necessário matar outro para se tornar o rei. Ele explica que se alguém pode fazer outros guerreiros escolhidos se submeterem a ele, ele pode unir todas as armas divinas e se tornar rei sem derramar sangue. Arata percebe que foi isso que Tsuba fez, e coincidentemente, Ohika também ouviu falar disso. Arata está no limite agora, temendo que seu segredo tenha sido descoberto. Ohika diz que a pessoa que assassinou a princesa também era um escolhido que escapou da prisão. Ele afirma que se a notícia sobre ele fazer Tsuba se render for verdadeira, o homem foi incriminado. Ele explica que a arma divina de Tsuba, Samiwa, pode ver a verdadeira natureza de qualquer um, então ela não se submeterá a um criminoso. Ohika então se vira, insinuando que sabe que Arata é a pessoa em questão, mas antes que algo possa acontecer, um servo diz a Ohika que há um convidado esperando por ele. Mais tarde, a serva Ino providencia para que Arata e o grupo saiam imediatamente porque o convidado em sua casa agora é Aka. Independentemente do perigo, Arata e os outros se esgueiram para a sala de reuniões, onde ouvem Aka dizer a Ohika que Kana foi quem matou a princesa. Ele coloca toda a culpa em Kana, dizendo que ele foi o mentor por trás do assassinato e está usando Arata apenas para distrair a todos. Então, finalmente chega ao ponto e diz a Ohika para se tornar seu servo em vez de um assassino. Ohika responde que não acredita no que Aka diz, e mesmo que ele dissesse a verdade, ele é leal a Kana e o seguirá independentemente de seus pecados. Em resposta, Aka saca sua lança divina e a crava no chão, criando espinhos de terra. Os espinhos não machucam Ohika, mas fazem sua esposa grávida de refém. Ohika pergunta a Aka por que ele está fazendo isso, porque ele não precisa da ajuda dele para se tornar o rei.
Eka responde que está fazendo isso porque quer todas as armas divinas, e ele pegou as armas dos outros 6 servos de Kana. Eka então pergunta a Ohika se ele deixará sua esposa morrer ou se renderá pacificamente. Arata fica horrorizado ao ouvir o quão baixo Eka pode ir para alcançar seu objetivo. Ele está prestes a sacar sua arma, mas Ohika sente isso e declara que vai se render. No entanto, ele quer que Eka prometa que não fará mal a sua esposa ou convidados. Ele promete isso. E então Ohika saca sua arma e se submete a Eka e sua arma divina superior. Seu corpo se transforma em energia e entra na espada, e então vai para a arma divina de Aka. A esposa de Ruika chora ao perceber que perdeu o marido e todos os outros também ficam chocados. Nesse momento, 2 servos vêm correndo depois de ouvir os barulhos altos, e Eika os mata sem piscar. A esposa de Ruika implora para que ele pelo menos a poupe, mas ele a mata sem piedade também. Arata está furioso, e ele compara Eika a um demônio. De repente, a cortina é cortada quando Eika sente todos atrás dela. Ele está prestes a atacar Arata também, quando de repente Kana chega lá. Ele fica devastado ao ver a cena de carnificina e pergunta a Aka como ele pôde fazer tal coisa. Aka responde que a guerra para se tornar rei começou e ele não vai parar por nada para alcançar o trono. O Kana enfurecido usa seu ataque de fogo em Aka, que o bloqueia com sua parede de pedra. No momento seguinte, Kana pula nele de cima e ataca novamente, mas Eika consegue bloquear isso também. Ele então envia espinhos de rocha em direção a Kana, que só pode desviá-los. Um espinho mal o atinge, mas consegue danificar sua nave. Eka o ataca com mais espinhos, e Kana está completamente cercado. Eka o ataca com uma chuva de balas de rocha, e enquanto Kana tenta se defender com uma parede de fogo, Eka o ataca por trás. Eles caem no chão abaixo, e o choque de suas armas libera uma poderosa onda de choque que abala todo o lugar. Arata e seus amigos são jogados para longe, mas desativa sua habilidade de barreira a tempo de fazê-los pousar em segurança. Do outro lado, Kana é consumido por sua raiva e coberto de fogo, enquanto ele exige saber por que Aka fez isso. Aka o lembra de sua amiga, Amy, que amava Kana, mas ela morreu por causa dele. Kana fica em choque com suas palavras, e ele imediatamente perde sua arma que vai em direção a Aka. Aka crava a arma no chão e cria réplicas de pedra da arma divina do servo de Kana. Ele declara que pegou todas elas, e agora ele vai tirar a espada de Kana também. Uma espada afunda no chão, então Kana retruca jogando as mãos em Aka, que tem sido seu amigo desde a infância. Eles costumavam treinar juntos, mas Aka sempre foi o mais forte e ele consegue parar o ataque de Kanan facilmente, como sempre. Ele o puxa para mais perto e o acusa de trair todos os outros primeiro. Ele o empurra para longe e então começa a atingi-lo com chicotes de terra, dizendo que não o matará, para que ele possa viver na vergonha e na dor de seu fracasso. Apesar de todos os atos malignos que Kana fez, Arata sente pena dele ao vê-lo assim. Ele sai e diz a Aka para parar porque é vergonhoso para um guerreiro bater em um homem desarmado. Aka sabe que Arata também é um escolhido, e ele pergunta se ele também quer o trono. Arata responde que não há sentido em se tornar rei, se ele tiver que matar pessoas inocentes para alcançar o trono. Aka zomba dele dizendo que não há lugar para tais ideais inúteis de Lafayette neste mundo. Ele diz que para cada escolhido com uma arma divina, há apenas 2 opções. Ou eles podem se submeter a uma pessoa mais poderosa, ou podem se tornar mais fortes e fazer os outros se submeterem a eles. Com isso, Aka diz a Kana para sofrerem sua agonia e parte em uma tempestade de poeira. Mais tarde, todos estão desanimados, e Hino vai até Kana, pedindo-lhe para trazer de volta seu amado mestre. Ela lhe diz que Ovika o respeitava mais no mundo, e acreditava que ele poderia fazer qualquer coisa. Kana controla sua dor, enquanto responde que não é possível trazer Ohika de volta porque sua alma agora se tornou parte da arma de Aka. Inoma começa a chorar e amaldiçoa Kana e Aka por arruinar sua felicidade. Kana só pode se desculpar com ela antes de partir, mas Arata o impede, perguntando por que diabos ele está parecendo deprimido. Ele pergunta se ele está infeliz porque perdeu sua arma, ou porque perdeu pessoas que confiavam de todo o coração nele. Arata agarra sua gola, perguntando se ele nunca pensou que o karma viria pra ele quando traiu a princesa. Ele diz a Kana que ele não merece agir triste agora, e Kana afasta sua mão com um tapa, dizendo a Arata que ele não sabe nada. Ele afirma que eles foram injustamente subjugados sob Kiko, e ele não podia perder a chance de ouro de matá-la e libertar as armas de todos. Ele se afasta com isso, e então Ino amaldiçoa Arata também, dizendo que odeia todos os guerreiros escolhidos. Arata não tem ideia do que dizer a ela, e nenhuma ideia do que fazer agora. Ele se afasta e fica sozinho até o anoitecer. Ele pensa sobre o pedido de Kiku, e se pergunta se ela queria que ele se juntasse à luta para se tornar o rei. Nesse momento, Kotoha e Ken chegam lá. Eles encorajam Arata e lhe dizem que ele também deveria lutar. No entanto, Arata está zangado e frustrado com sua fraqueza porque ele não pôde fazer nada para salvar Ohika e sua esposa. Ele diz que quer ficar forte e fazer Eka se submeter a ele, mas então afirma que se tornará o mesmo que Eka. Ken diz a Heroda para parar de agir como uma cadela chorona. Ele sabe que Heroda nunca realmente lutou com ninguém antes e lhe diz que se ele só quer chorar, ele pode ficar em casa porque se ele quer ficar mais forte, ele tem que machucar os outros.
Ken pede para ele desistir se não conseguir, mas Arata recusa, dizendo que Kiku confiou essa tarefa importante a ele. No entanto, ele quer salvar o mundo sem forçar ninguém a se submeter. Konjohao lembra que Shuba não se submeteu por ter perdido, mas por ter confiado a ele seu poder e objetivos. Arata tem uma ideia repentina, mas Konoha ainda tem mais a dizer. Ela afirma que no passado, a vovó costumava contar histórias sobre uma arma divina lendária que não possuía habilidades de ataque, apenas defensivas. Contudo, era também a mais forte das espadas divinas. Era chamada Sukuyu, a espada divina das origens, e Kotoha crê que é a mesma que Arata possui. Ela acredita que, usando-a, ele pode reinar sobre o mundo sem lutar. Quando Arata chama o nome de Sukuyu, uma luz dourada ofuscante é liberada da espada, iluminando toda a área. Por outro lado, o outro Arata também está vendo fotos do Arata com seu amigo traidor, Masato. Fora da casa, seu amigo recente, Suguru, perambula nervoso. O outro Arata o nota e decide ir encontrá-lo. Após assustá-lo, o outro Arata pergunta quem ele é e o nerd fica triste, achando que Arata está bravo por tê-lo ouvido falar com os valentões que nunca foram amigos. Ele apenas devolve o jogo que Arata havia emprestado e foge. No dia seguinte, o outro Arata vai à escola após um longo recesso, e a primeira coisa que faz é cumprimentar Masato. Masato fica chocado ao vê-lo assim, e o outro Arata pede que ele conte mais sobre o Arata, pois devem ser amigos, já que tem muitas fotos juntos. Masato está confuso, mas de repente, a mãe de Arata o arrasta para encontrar o diretor. Contudo, o canalha do Masato agora está bravo, achando que Arata está zombando dele. Mais tarde, dois valentões chamam o outro Arata ao telhado, onde Masato o esperava. Ele perguntou ao outro Arata se estava fingindo amnésia, mas ele o ignora e corre para ver a vista do telhado. Masato está furioso agora e pergunta quem ele pensa que é. O outro Arata devolve a pergunta, querendo saber por que ele age como um metido. Masato está frustrado, e enquanto outros valentões tentam encurralar o outro Arata, ele decide ir embora, dizendo que não se interessa por covardes que precisam de uma gangue para intimidar. Enfurecido, Masato o ataca, mas o outro Arata agarra sua mão e o nocauteia com um único chute. Ele comenta que age com arrogância para alguém tão fraco, e diz que não sabe qual é o problema dele com o Arata original, mas não o deixará humilhá-lo mais. No mundo da fantasia, Arata e os outros atravessam um rio quando Kotoha torce o tornozelo. Ken se oferece para carregá-la nas costas, mas ela recusa e tenta andar com o apoio de Arata. Eles descansam numa cabana abandonada e Ken sai para procurar ervas medicinais. Quando Arata e Kotoha estão sozinhos, ela se agarra a ele, dizendo que é uma garota normal que precisa mostrar seus sentimentos às vezes. Arata fica constrangido, mas percebe que os sentimentos de Kotoha não são por ele, mas pelo outro Arata. Então não há por que se aproximar dela. Ele sai e usa seu amuleto da sorte para se comunicar com o outro Arata. Eles se informam sobre a situação de cada um, e então Arata pergunta ao outro Arata o que ele sente por Kotoha. Ele responde que cresceram juntos e a vê como sua irmãzinha, que deve proteger a todo custo. Arata pensa que Kotoha ficará de coração partido se ouvir isso, mas promete ao outro Arata protegê-la em seu lugar. Depois disso, o outro Arata lhe diz que foi à escola hoje e fez um cara irritante chamado Masato se comportar. O cérebro de Arata fica abalado ao ouvir o nome de Masato, e quando o outro Arata pergunta se algo está errado, o portal se fecha. Arata ainda está perdido em pensamentos quando Kana se esgueira por trás e o estrangula. Ele diz a Arata para entregar sua espada divina das origens, mas ele recusa. Kana o atinge e o joga no chão, e então, de repente, fogo irrompe ao redor deles. Arata fica confuso sobre como Kana pode usar fogo sem sua espada, e ele responde que o fogo ali é devido a um fenômeno natural. Mas mesmo sem sua arma, ele é um escolhido e pode manipulá-lo facilmente. Kana ataca Arata com as chamas, e ele invoca sua espada e ativa seu poder para bloquear o ataque. O escudo se dissipa, e então Kana pede a Arata para entregar a espada, e ele o poupará. Ele caminha em direção a Arata, que não para de tremer. E Kana pergunta por que a lendária espada das origens escolheu um covarde patético como ele. Ele pega a espada e está prestes a atacar Arata quando Kotoha chega correndo e pede para ele parar. De repente, Kotoha é engolida pelas chamas, e Kana vê flashbacks horríveis de seu passado. Arata corre em direção a ela, mas Kotoha pede para ele não se aproximar. Ela diz para ele deixá-la, pois ele tem coisas maiores a fazer, mas Arata mergulha no fogo, dizendo que jurou protegê-la. Ao ver isso, a ferida no ombro de Kana começa a doer, e ele larga a espada enquanto corre para salvar Arata e Kotoha. Ele perde a consciência e vê seu passado. Ele era filho do Senhor do Território, e Aka e a garota chamada Emei eram seus servos. Eles cresceram juntos, com Aka sendo o parceiro de treino de Kana e Emei a garota por quem ele era apaixonado. Então, um dia, o senhor morreu e os servos se rebelaram para matar Kana. Ele fugiu com seus dois amigos, mas Aka ficou para trás para deter os atacantes.
Enquanto ele lutava contra os atacantes, Kana levou Emei para um barco e eles foram parar numa ilha distante, onde foram encontrados por um grupo de pessoas, incluindo a jovem Morrica. Quando Kana acorda do sonho, ele confunde Kotorra com Emei. Ele decide contar a todos o resto de sua história e diz que as pessoas que os encontraram foram muito gentis. E ele decidiu esquecer seu passado e viver feliz com Emei ali. No entanto, ele adoeceu um dia e Emei foi buscar ervas medicinais, apesar do aviso de Ohiko de que as chamas naturais nesta área eram proeminentes durante a estação. Quando Kana acordou e viu a montanha em chamas, ele seguiu sua intuição e correu montanha acima para salvar Emei. Contudo, ela já estava cercada por chamas. Ele tentou salvá-la, mas o fogo o atacou, causando-lhe uma ferida feia no ombro e jogando-o do penhasco. Ele de alguma forma conseguiu sair, apenas para ver Emei sendo queimada até a morte. Kana decidiu se matar porque sentiu que não tinha mais nada na vida após perdê-la. Contudo, ao ouvir seus gritos, o deus do fogo Homura apareceu diante dele na forma de uma espada, e o escolheu como seu portador. Kana diz a Arata e aos outros que para ele sua espada é Emei, e ele a quer de volta a todo custo. Pensando em sua história e na traição de seu melhor amigo, Arata sente pena de Kana e o convida a se juntar ao seu grupo. Ele promete que eles recuperarão sua espada e então poderão mudar o reino juntos. Kana aceita sua oferta e a notícia chega aos outros membros dos 12 Guardiões. Eles se preparam para agir em breve, pois os 6 Guardiões que sempre trabalham juntos também começaram a agir, enquanto a guerra para decidir o destino do reino se intensifica. Os 6 Guardiões vigiam o corpo da princesa, que ainda se agarra à vida de alguma forma. Eles têm certeza de que ela não pode reunir força suficiente para reviver, mas ouviram falar que Arata obteve Tsukuyo, a espada das origens. Os 6 Guardiões temem que, se Kiku entrar em contato com Tsukuyo, ela será revivida, mas um deles afirma ter tomado precauções para garantir que isso não aconteça. Eles vão para a Floresta da Vela, onde os 2 Aratas trocam de corpo. Os 6 Guardiões sabem que o Arata que enfrentam é de outro mundo, então enviam um deles para a floresta para despertar um poder que os ajudará a derrotá-lo. Enquanto isso, no mundo real, Masato está tendo um ataque de raiva após ser surrado pelo outro Arata. Depois disso, ele briga com o pai, que o insulta por ser medíocre em tudo, pois ele largou os times atléticos após perder. Quando Masato responde e chama o pai de vereador corrupto e trapaceiro, o pai lhe dá um tapa forte e diz que a mãe o deixou porque ele era um fracasso. Ao mesmo tempo, o outro Arata também volta para casa e diz à mãe que nada de especial aconteceu na escola. Ele vai para o quarto, mas a irmã o impede e pede para ele conversar mais com a mãe, pois ela tem se preocupado muito com ele. O outro Arata não consegue fazer isso porque nunca teve uma mãe em sua vida. Mais tarde, enquanto se pergunta qual é a relação entre Arata e Masato, ele vê o novo amigo de Arata, Suguru, rondando a casa. Assim que percebe que foi visto, Suguru foge, mas o outro Arata consegue interceptá-lo. Ele pergunta a Suguru se são amigos, e o nerd pensa que o ouviu falar com os valentões que Arata não é seu amigo. Ele diz que não teve escolha a não ser dizer aquelas coisas, caso contrário também seria intimidado. Ele começa a chorar enquanto se desculpa com o outro Arata, que diz que não importa, pois ele ainda é seu amigo. Isso o lembra de Masato, e ele pede a Suguru para levá-lo até a casa dele. Eles chegam a uma estação de metrô, onde Masato, já irritado, encontra seus amigos zombando dele pelas costas. Quando ele se aproxima, eles perguntam se ele quer brigar, mas antes que algo aconteça, o outro Arata chega lá. Ele diz que se juntará a Masato se uma briga começar para equilibrar as coisas e os garotos se dispersam imediatamente. O outro Arata então pergunta a Masato se ele está bem, mas isso o irrita porque ele não queria sua ajuda. Ele acusa Arata de sempre desprezar os outros, como da vez em que ele perdeu de propósito para ele numa corrida, mas o outro Arata nem sabe do que ele está falando. Ele está prestes a revelar que não é o Arata verdadeiro quando sua mãe chega lá procurando por ele. Ela dá um tapa no outro Arata por fugir de casa sem avisar, e então cai em lágrimas porque estava preocupada com ele. Ver isso abala o coração de Masato, que se lembra de sua mãe deixando a família após pegar o marido traindo. Ele começa a se afastar cambaleando, furioso com todos e com tudo. Ele culpa Arata por tudo, pois sua queda começou quando Arata deliberadamente diminuiu a velocidade para deixá-lo vencer. Ele o amaldiçoa e jura matá-lo. Ao mesmo tempo, no mundo da fantasia, o Guardião Tatuado pede à floresta para abrir o portão para o outro mundo e levá-lo à pessoa que mais odeia Arata. De repente, ele e Masato se veem flutuando no ar, e o Guardião passa todas as informações que tem sobre Arata para Masato através de magia. Com isso, eles trocam de lugar, e quando Masato sai da floresta, ele percebe que o Arata com quem estava lidando era um impostor. Ele pergunta aos 5 guardiões mascarados restantes sobre a localização de Arata para que possa matá-lo. Arata e seu grupo estão passando por uma floresta quando de repente começa a chover, e Kana, que agora viaja com eles, diz que estão no território de Yoru. Ele explica que Yoru é um dos 12 guardiões com o poder de controlar a água e causar chuvas. Enquanto tentam encontrar abrigo, Arata pergunta a Kana sobre os poderes e personalidades dos guardiões restantes. Kana se recusa a dizer qualquer coisa, pois no fim das contas, eles ainda são inimigos.
Contudo, ele revela que os 12 guardiões mal trabalham juntos. Os 6 guardiões mascarados eram ainda mais estranhos que os outros, pois ninguém havia visto seus rostos ou seus poderes. Ao mesmo tempo, os 5 guardiões levam Masato à sua sede e contam como Arata se tornou um guerreiro escolhido, e agora ele almeja ser o rei deste país. Eles dizem que só ele pode parar Arata por causa do ódio em seu coração, e para isso ele também deve se tornar um guerreiro escolhido. Masato não entende tudo, mas está pronto para fazer o que for preciso para derrotar Arata. Os 5 guardiões o levam às profundezas de seu porão, onde abrem o portão para uma sala que contém a única arma capaz de derrotar Arata e sua espada Tsukuyo. Eles dizem que a arma sagrada proibida, chamada Orochi, que é cercada pelos restos mumificados daqueles que tentam obtê-la, esteve adormecida para sempre, mas se alguém odiar o portador de Tsukuyo o suficiente, ela despertará e o escolherá. Enquanto Masato segura a espada chamada Orochi, ela desperta, e todos os guerreiros escolhidos sentem uma estranha sensação, com Arata sentindo sua espada sagrada queimar sua mão. A energia sombria de Orochi envolve o corpo de Masato, e ele luta para controlá-la. De repente, ele se encontra no domínio dos deuses aterrorizantes selados na espada, que lhe pedem para mostrar seu ódio. Masato diz a Orochi para lhe dar poderes para que ele possa destruir Arata, e o deus maligno concorda. Ele concede a Masato seus poderes e o escolhe como o guerreiro que espalhará ódio e violência no mundo. No dia seguinte, Masato caminha em direção a Arata, que sente uma dor aguda em sua espada. Ele saca sua espada e percebe que ela está reagindo estranhamente quando, de repente, Masato aparece diante dele. Arata fica pasmo ao vê-lo e pergunta ao seu amigo que virou inimigo o que ele está fazendo ali. Masato simplesmente tira a espada sombria Orochi de seu corpo, e então ativa seu poder para enviar um golpe sombrio em direção a Arata. Arata, mortificado, reage a tempo e ativa a habilidade de barreira de sua espada para proteger seu grupo, mas ele está muito abalado depois disso. Kana pergunta a Arata quem é o homem à frente deles, e ele pergunta a Masato o que ele está fazendo neste mundo. Masato devolve a pergunta, querendo saber se ele veio a este mundo porque tinha medo dele. Vendo a reação de Arata, Masato pensa que acertou em cheio. Ele chama Arata de covarde sem espinha que sempre foi intimidado sem revidar, e é uma pena que ele empunhe a arma mais forte deste mundo. Masato continua insultando Arata, que fica sombrio e irritado ao mandá-lo calar a boca. De repente, a faísca em sua espada desaparece, e ela começa a liberar uma energia sombria. Todos ficam chocados que até a espada das origens começou a desertar para o lado sombrio, e então Arata dispara uma poderosa explosão sombria em Masato. Apesar de usar sua espada para se proteger, Masato sofre alguns danos, mas Arata ainda não terminou. Ele diz a Masato que ele pagará por tudo o que o fez passar, e a energia sombria começa a transbordar por seu corpo, transformando-o em um demônio. Kana diz que ele deve ser parado antes que se torne um verdadeiro demônio e Kotoha corre para Arata e o abraça sem se preocupar com sua segurança. Ela pede a Arata para não se tornar um demônio porque ela acredita que ele é o homem mais gentil do mundo. Ao ouvir suas palavras, a energia sombria finalmente se dissipa e Arata volta a si. Kotoha perde a consciência com isso, e Ken corre para o lado dela. Masato estava prestes a atacar Arata novamente, então os 5 guardiões chegam e dizem para ele recuar por enquanto. Eles não podiam prever que até Tsukuyo poderia demonizar, e assim decidem que Masato precisa despertar o poder total de Orochi antes de lutar contra Arata. Masato dá uma olhada no Orochi deprimido antes de ir embora, e Kana percebe que os 6 guardiões são seus inimigos agora. Arata está muito de coração partido e envergonhado para notar qualquer coisa disso, e ele larga sua espada. Kana aproveita a chance e pega a espada imediatamente. Ele foge com ela, e Ken o persegue para recuperar a espada. Só depois disso, Arata nota Kotoha deitada inconsciente no chão. Ele a chama freneticamente e ela acorda, aliviada por Arata ainda estar normal. Eles se abrigam numa cabana abandonada, onde Arata se sente culpado por ter machucado Kotoha. Ela só pergunta sobre Masato e o que ele quis dizer quando falava sobre o outro mundo. Ela tenta segurar a mão dele, mas Arata se encolhe e a puxa de volta, e Kotoha finalmente percebe que ele não é o garoto com quem ela cresceu. Arata confirma que trocou de lugar com o outro Arata, depois que ele entrou na Floresta Kanda. Ele diz a Kotoha que quando tentou contar a verdade a ela, ela não acreditou nele, e não havia tempo suficiente para provar as coisas. Ele ainda se desculpa, mas Kotoha está angustiada porque o outro Arata não está com ela. Arata o assegura de que ele está vivendo em segurança no mundo moderno. Kotoha então pergunta quem era o homem que o fez virar um demônio antes, e Arata responde que Masato é alguém que o odeia. Ele conta a ela como Masato e seus amigos o intimidavam todos os dias do ensino médio, e sendo um covarde, ele não conseguia revidar. Arata afirma que nunca quis poder que pudesse ser usado para machucar os outros, mas agora ele o tem. Com isso, ele sai para clarear a mente, e ao mesmo tempo, Ken encontra Kana. Ele tenta atacá-lo e pegar a espada de Arata de volta, mas Kana lhe diz que vai devolvê-la por conta própria. Eles voltam para encontrar Arata desanimado, e Kana pergunta se ele não vai pegar sua espada de volta.
Quando Arata não mostra nenhuma reação, Kana o prende contra uma árvore e finca a espada ao lado dele. Arata pergunta se ele não quer sua espada agora, e Kana responde que sua espada divina é muito pesada, com grandes responsabilidades, e só ele pode empunhá-la. No dia seguinte, Arata retoma seu treinamento com Ken e ele está mais focado agora. De repente, Kana decide servir como seu parceiro de treino. Ele verifica a arma de Ken para baixar a guarda de Arata e então o ataca de surpresa. Arata só consegue bloquear seus ataques, e enquanto Kana o empurra para o limite, ele lhe diz que o homem que ele lutou ontem estava com os 6 guardiões, e ele certamente continuará vindo atrás dele. Ele diz a Arata que ele é muito fraco para enfrentá-lo agora, e a este ritmo, ele não será capaz de se proteger. Kana desarma Arata e então joga sua espada no vale abaixo, dizendo que ele ainda não está pronto para usá-la. Ele lhe diz para encontrar a espada divina antes do pôr do sol para provar que está pronto para o que for preciso, caso contrário, o grupo se dissolverá. Frustrado, Arata se aventura na floresta abaixo e encontra um lobo enorme segurando sua espada. O lobo foge e Arata o persegue sem ter certeza do porquê está fazendo isso. Com dúvidas em sua mente, ele continua correndo atrás do lobo quando de repente vê uma visão de Masato correndo ao lado dele. Masato costumava dizer a Arata que correr com ele era a melhor parte de sua vida, e o encorajava a continuar correndo com os olhos para frente. Assim que Arata sai de seu flashback, ele vê que o lobo parou. Ele começa a pensar em como Masato era seu melhor amigo, e ele ainda quer entendê-lo. Ele retorna ao grupo com a espada, e Kana concorda em lhe dar outra chance. Arata então vai até Kotoha e lhe diz que fará o seu melhor para ficar mais forte e não se tornar um demônio da próxima vez que enfrentar Masato. Ela ficou emocionada com sua determinação e diz que o apoiará, e Arata de repente a abraça para agradecer por tudo. Por outro lado, Masato acorda de seu sono com uma serva chamada Mia ao seu lado. Ele fica irritado com a alegria excessiva dela e sua personalidade desajeitada, então a manda embora. Mais tarde, enquanto ele observa o pôr do sol amaldiçoando Arata, Mia vem até ele e pergunta sobre Arata. Masato diz que Arata é a pessoa que ele mais odeia, mas depois de ouvir seu desabafo, Mia afirma que Masato realmente gosta de Arata porque ele vive em sua cabeça de graça. Masato fica furioso com isso e quase ataca a serva dizendo a ela que Arata arruinou sua vida. Ele conta a ela a história de como ele estava em uma fase ruim depois que sua mãe deixou a família, e isso afetou seu desempenho. Ele pediu a Arata para correr com ele para que pudesse ter alguma motivação, mas no final da volta, Arata reduziu sua velocidade para que pudessem empatar. Isso feriu o ego de Masato, pois ele queria perder de forma honesta para o amigo. Ele agarrou o colarinho de Arata, acusando-o de ter diminuído o ritmo de propósito por pena. Depois disso, ele passou a acreditar que Arata nunca foi seu amigo, pois sempre o desprezou, e agora planeja se vingar dele. Logo depois disso, Arata e seu grupo chegam a uma clareira na floresta, cheia de borboletas, e não percebem que a borboleta azul brilhante entre elas é uma espiã do guardião Yoru. Ele observa Arata de seu palácio, e todos os seus servos se ajoelham diante dele, enquanto um velho está preso numa bolha de água. Os servos pedem a Yoru que tenha misericórdia do velho, mas ele diz que o velho deve ser punido por falhar na simples missão de controlar todo o comércio de sal do reino. Yoru não se importa se o povo sofrerá por isso, pois ele precisa monopolizar o comércio de sal e se tornar mais forte que os outros guerreiros escolhidos. Ele finalmente liberta o velho da prisão de água e avisa a todos que, se quiserem servi-lo, devem cumprir suas ordens perfeitamente. Por outro lado, Kana está levando Arata e os outros ao território de Yoru, mas Arata diz que não quer encontrá-lo agora. Ele afirma não ter intenção de lutar contra Yoru, antes de saber que tipo de pessoa ele é, e é por isso que ele quer conhecer seus servos mais próximos primeiro. Kotoha concorda imediatamente com a ideia de Arata, e ao vê-la tão amigável com ele, Ken se pergunta o que mudou entre os dois. Arata então pergunta a Ken sobre a cidade mais próxima, e eles partem imediatamente para lá. Eles chegam à cidade mais rica de todo o reino, governada por um dos servos de Yoru. São parados nos portões por não terem dinheiro suficiente para pagar a taxa de entrada. Enquanto o guarda procura maneiras de eles ganharem o dinheiro, um homem chamado Su chega e os leva para dentro. Ele faz um tour pela cidade com todos, e Kotoha fica de olho em alguns lindos grampos de cabelo. No entanto, eles não têm dinheiro, e Su lhes diz para trabalharem para que possam pagar a taxa de entrada e depois fazer compras com o que sobrar. Os homens são enviados a uma mina para cavar e carregar pedras, enquanto Kotoha vai para a lavanderia. Vendo como Su está encarregado de tudo, Arata pensa que ele pode ser o caminho mais próximo para chegar ao servo de Yoru. À noite, ele pergunta a um lojista sobre Yoru, mas este nunca ouviu na cidade. O lojista tenta vender algumas coisas a Arata, que decide comprar o grampo de cabelo que Kotoha queria. Nesse momento, Su chega, e mais tarde, Arata pergunta a ele se já conheceu Yoru. Su lhe diz que Yoru é um homem nobre e sábio e que no momento ele busca a perfeição em tudo o que faz. Ele revela que Yoru criou as leis desta cidade, o que a tornou o lugar mais próspero de todo o reino. No dia seguinte, enquanto Arata e Ken trabalham na mina, eles de repente veem o chefe repreendendo um garoto por quebrar uma carroça. Arata e Ken se aproximam para apoiá-lo e veem que outros trabalhadores danificaram a carroça de propósito para culpar o garoto.
O chefe se recusa a ouvir a razão e demite o garoto, deduzindo todo o seu salário em nome da taxa de reparo. Ken já está farto disso e está prestes a agredir o chefe quando Su chega e os impede. Depois disso, Arata e os outros vão para a casa do garoto, que vive na favela escondida junto com outras pessoas pobres. Ele explica que seus pais eram comerciantes de tecidos, mas quando adoeceram e morreram, a loja faliu, e ele foi jogado nas favelas. Além disso, o chefe que acabou de demiti-lo costumava ser o gerente da loja deles. Arata e Ken ficam furiosos com essa injustiça e então descobrem que o garoto nem pode sair da cidade porque a taxa de saída é muito alta. Arata pensa que é uma zombaria chamar este lugar de cidade perfeita, e Kana diz que é apenas sobre derrubar os outros para chegar ao topo. Su está ouvindo tudo de fora da cabana e Kana vai confrontá-lo. Su sabe quem é Kana e pergunta o que ele está fazendo com um qualquer como Arata, mas Kana pede para não subestimar o garoto. Lá dentro, Ken faz sopa para o garoto, que se emociona até as lágrimas ao prová-la. Ele agradece a Arata e Ken por apoiá-lo quando ele só queria desaparecer deste mundo. Arata fica chocado ao ouvir isso, pois essas palavras o lembram de si mesmo no passado. Ele consegue fazer o garoto entender que não vale a pena fugir do mundo só porque se sente sozinho e patético, e que é preciso continuar buscando coisas melhores. O garoto diz que só quer sair da cidade e Arata lhe diz que eles o ajudarão a escapar. Nesse momento, Kotoha e Kana também chegam e estão prontos para ajudar o garoto. À noite, eles chegam aos portões e nocauteiam os guardas. Eles estão prestes a escapar quando de repente Su chega. Ken pede que ele os deixe ir, mas Su se recusa, sacando uma espada sagrada de seu peito. Ele se apresenta como o mestre desta cidade e o servo número 1 de Yoru. Arata também saca sua espada, dizendo a Su que essa cidade não é perfeita de forma alguma. Ele diz que a cidade é sem coração, assim como Yoru, e essas palavras lembram Su de seu primeiro encontro com seu mestre. Ele havia atacado Yoru por frustração ao perceber que todos tentavam se aproximar dele apenas por seu dinheiro. Ele esperava que Yoru o eliminasse, mas em vez disso, Yoru lhe deu esperança e pediu que se tornasse seu servo. Su de repente sai de seu flashback e ataca Arata com sua habilidade, que é apenas atirar uma enxurrada de moedas em seu oponente. Arata consegue bloquear, mas Su não o ataca novamente. Ele afirma que o tem observado sob as ordens de Yoru, e o viu lutar e superar os desafios que enfrentou. Su diz a Arata que acredita nele, e nesse momento, a borboleta espiã de Yoru começa a pairar ao redor dele. Su apenas sorri ao dizer ao garoto que ele não precisa sair da cidade, pois ele vai desafiar Yoru e transformá-la em um lugar mais humano. Ele então pede a Arata para mudar Yoru de volta à pessoa gentil que ele era, pois ele é o único que pode fazer isso. Por outro lado, os 5 guardiões dizem a Masato que ele precisa conhecer outra pessoa que veio a este mundo da Terra para que ele possa se tornar mais poderoso. Eles lhe mostram imagens de espinhos de rocha perfurando homens e uma pilha de corpos, e então revelam que este é o poder de Akka, que também veio de outro mundo. Assim que chegam ao território de Akka, ele ataca o navio deles para mandá-los embora. O navio está prestes a recuar, mas Masato pula para falar com Akka. Ele usa o poder de sua espada para pousar em segurança, e então pede a Akka para se juntar a ele para que possam derrotar Arata e Kana juntos. Akka não está interessado em perdedores como ele, então ele começa a se afastar, mas Masato faz um escândalo dizendo que só quer derrotar Arata a todo custo, caso contrário sua vinda aqui seria inútil. Akka finalmente lhe dá alguma atenção, e então de repente se aproxima dele com sua lança apontada para o rosto de Masato. Akka lhe diz que ele é muito mole e fraco para derrotar Arata, e ele apunhala seu olho para lhe dar um senso de perda. Ele então diz a Masato que quanto mais eles perdem no caminho para se tornarem mais fortes, melhor é o resultado. Masato estava pronto para perder tudo se isso significasse que ele poderia derrotar Arata, e para honrar sua determinação, Akka o aceita como aluno e até lhe dá seu olho. Do outro lado, Kana lidera o grupo até o palácio de Yoru, que fica em uma pequena ilha e tem uma estranha esfera de água flutuando bem acima dele. Dentro do palácio, Yoru cumprimenta sua mãe, que está presa dentro de uma esfera de água, e lhe diz que, assim que obtiver a espada divina Tsukuyo, estará por apenas um passo de se tornar rei, e então talvez ela se orgulhe dele. Fora do palácio, Arata e Kotoha esperam por Ken e Kana, que partiram em uma missão de reconhecimento. Arata está prestes a presentear Kotoha com o grampo de cabelo que comprou quando ela de repente começa a falar sobre o quanto ele deve querer voltar para casa. Ela diz que ele deve ter família e amigos em seu mundo, e que ela cuidará dele em nome deles até que seja a hora de ele retornar. Ela foge sem ouvir o que Arata tem a dizer, e ele tira o grampo de cabelo que não conseguiu dar a ela. Ele finalmente percebe que havia parado de pensar em retornar ao seu mundo desde que prometeu à princesa salvá-la. Enquanto está perdido em pensamentos sobre seu futuro incerto, ele de repente ouve Kotoha gritando e corre em direção a ela. Ele encontra um tentáculo de água agarrando a perna dela, e quando ele saca sua espada divina, mais tentáculos atacam Kotoha e a prendem em uma esfera de água. Ela é arrastada para o mar, e Arata só consegue gritar o nome dela enquanto Ken e Kana retornam.
Kana diz que este é o poder de Yoru, e Arata corre imediatamente para o palácio dele para salvar Kotorra. Os portões do palácio estão abertos e não aguarda para bloquear Arata enquanto ele entra e encontra Kotorra presa e amarrada. De repente, a água começa a encher a bolha em que ela está, e Arata saca sua espada para libertá-la. Ele usa a habilidade de sua espada para atacar a bolha, mas não causa nenhum dano. Nesse momento, Yoru aparece e cumprimenta Arata, dizendo-lhe que ele é muito fraco para quebrar a prisão agora. Ken e Kana também chegam, e Yoru zomba de Kana por ter sua espada sagrada roubada por Akka. A água dentro da bolha continua subindo, e Arata exige que Yoru liberte Kotorra. Ele lhe diz para fazê-lo se submeter ou se render a ele se quiser libertar a garota. Arata o chama de covarde, mas Yoru afirma que esta é a maneira perfeita de subjugá-lo e deixar sua mãe orgulhosa. Ele ataca com uma onda de água e Arata a bloqueia com sua barreira. Kana e Ken querem ajudar Kotorra, mas Yoru bloqueia o caminho deles também. Todos os seus servos assistem à luta, e Su convence a todos a apoiar Arata, porque ele é o único que pode transformar Yoru em uma pessoa gentil novamente. Arata só consegue desviar dos ataques de Yoru, e enquanto Su ajuda a bloquear um ataque vindo de seu ponto cego, Yoru fica com raiva e ataca seus servos. Arata perde o foco ao ver Kotorra em apuros, e Yoru usa essa chance para atingi-lo com um ataque de água e prendê-lo. Enquanto Arata está prestes a ser submerso na água verde brilhante, Su percebe que Yoru vai usar seu movimento especial que encerrará a batalha instantaneamente. De repente, uma nave voadora aparece acima deles e alguém pula dela. É Masato, que veio aqui para derrotar Arata depois de ficar mais forte. Ele usa o poder de sua espada profana para aterrissar no palácio e começa a procurar por Arata. Ao vê-lo se afogando, ele pergunta a Yoru o que ele está fazendo com seu inimigo. Yoru responde que Arata está dormindo, e que ele se renderá a ele em seu sono. Masato não pode deixar ninguém mais derrotar Arata, então ele o ataca, mas Yoru bloqueia seu ataque e então o prende em uma bolha de água também. Ele submerge Masato na piscina, então entra nela também para derrotar os dois garotos. Dentro da piscina, Arata se sente aquecido e seguro, e então ele de repente abre os olhos para se encontrar em sua casa. Sua mãe fez sua sopa favorita, mas então ela lhe pergunta sobre o juramento de rendição. Ela tenta chantageá-lo para que diga que ele entrega seu poder a Yoru, mas Arata se recusa. Vendo que ele ainda tem vontade de revidar, Yoru usa seu poder e rejuvenesce Arata, mudando seu sonho para uma época em que ele se envolveu em uma briga na escola primária. Sua mãe lhe diz para desistir e dizer as palavras que pararão sua dor, mas ele ainda se recusa a se render. Yoru retrocede o tempo um pouco mais, mas mesmo o jovem Arata não se rende. Farto de Arata não ouvir sua mãe, Yoru decide matá-lo. Ele reverte o tempo um pouco mais para transformar Arata em um bebê, mas então, de repente, a voz de Kotorra começa a ecoar na mente de Arata, dizendo-lhe para continuar lutando. Arata de repente cresce para sua idade normal e diz à sua mãe que precisa ir. Ele lhe diz que tem uma garota que ama, e mesmo no sonho artificial, sua mãe lhe deseja a melhor das sortes. Com isso, Arata libera todo o poder de sua espada, Tsukuyu, quebrando a técnica de Yoru, assim como a gigantesca esfera de água sobre seu palácio com uma luz dourada brilhante. Com poeira dourada caindo do céu, Arata desce ao chão com Kotorra em seus braços. Todos ficam maravilhados ao ver isso, e Kotorra abre os olhos assim que aterrissa em segurança. Yoru sai da piscina, furioso porque Arata rompeu sua técnica e também porque ele se recusou a ouvir sua mãe. Arata responde que sua mãe não lhe diria para desistir nem mesmo em sonhos, e que ele é livre para fazer o que quiser. Yoru tenta atacá-lo, mas seu poder não se ativa porque sua arma divina perdeu a vontade de lutar. De repente, uma terrível percepção surge em Yoru, e ele corre para o quarto onde sua mãe é mantida. A esfera de água em que ela estava presa explode, deixando apenas um conjunto vazio de roupas para trás. Yoru tem um colapso ao perder sua mãe, mas Su diz a todos que sua verdadeira mãe morreu há muito tempo, e esta era apenas uma ilusão que ele criou para si mesmo. A mãe de Yoru nunca lhe mostrou afeto e ela o repreendia constantemente para ser perfeito em tudo. Ele trabalhou duro, esperando que ela o elogiasse um dia, mas mesmo depois de se tornar um dos 12 guardiões, ela não mudou. Ela faleceu logo depois, e Yoru pensou que se ele se tornasse rei, ela finalmente o reconheceria. Mas agora, ele falhou terrivelmente em tudo. Kana de repente avança para uma pequena caixa em um suporte, e Yoru lhe diz para não tocá-la, porque é o presente que sua mãe lhe deu, pouco antes de morrer. Kana pergunta o que há dentro, e Yoru responde que nunca ousou abri-la porque sentia que não era digno dela. Todos lhe dizem para olhar dentro porque pode haver uma mensagem para ele, e Yoru obedece. Ele abre a caixa e encontra um colar mal feito que ele havia feito para sua mãe na infância, e ela se recusou a aceitá-lo, dizendo que era uma perda de tempo dela e dele. Yoru fica pasmo, e então seu velho servo lhe diz que a atitude rigorosa que sua mãe sempre teve era apenas para o bem dele. Ela sabia que Yoru era um garoto mimado e gentil que não conhecia os desafios do mundo real. Ele já havia perdido o pai, e se sua mãe assumiu a responsabilidade de prepará-lo para o futuro agindo com dureza, isso partiu o coração dela.
Quando Yoru percebe a verdade, ele cai em lágrimas e finalmente percebe que havia perdido seu caminho. Ele pede desculpas aos seus servos por todos os erros que cometeu e então agradece a Arata por fazê-lo perceber isso. Ele lhe pergunta o que ele pensa ser a coisa mais importante neste mundo, e Arata responde que são os laços que eles criam com os outros. Yoru fica satisfeito com a resposta, mas nesse momento Masato chega, e ele não fica feliz em ouvir sobre laços da boca de Arata. Ele lhe diz que não precisa de relações humanas porque ele o esmagará e o matará bem aqui. Ele diz que Arata é o mesmo, porque ele o odeia o suficiente para se transformar em um demônio para matá-lo. Arata estremece ao ouvir isso, e Masato lhe diz para se transformar em um demônio novamente para que eles possam lutar. Arata declara que nunca mais se tornará um demônio e jura que mudará o coração de Masato. Masato responde que não será mudado por alguém tão fraco quanto ele, e então aponta sua espada para Arata. Sua espada, Orochi, de repente evolui e fica mais forte, e Arata não tem escolha a não ser sacar sua arma também. Masato avança contra ele e o choque de suas espadas destrói a sala em que estavam. Arata aproveita a fumaça e foge, mas Masato o persegue. Ele ataca com as lâminas alongadas de sua espada e Arata só consegue desviar. Kotoha está preocupada com ele ao se lembrar de como Arata se transformou em um demônio da última vez que lutou contra Masato. Ela pede a Kana para ajudá-lo, mas ele se recusa, dizendo que essa é uma batalha que Arata deve lutar sozinho. Ela se vira para Ken, mas ele concorda com Kana, e acrescenta que ele não será de nenhuma ajuda de qualquer forma. No entanto, ele diz a Kotoha para acreditar em Arata porque ele não se transformará em um demônio e ainda assim vencerá. Por outro lado, Arata está constantemente sendo empurrado para trás pela espada mutável de Masato e seus ataques implacáveis. Ele ativa a barreira de sua espada para bloqueá-lo, e Masato lhe diz para parar de se esconder como um covarde e atacar. Ele diz que esta é uma batalha por submissão, e Arata responde que não quer fazer ninguém se submeter. De repente, Ken torce por Arata, dizendo-lhe para revidar ou ele não será capaz de alcançar a princesa Kiko. Arata de repente percebe que deve honrar a confiança que a princesa depositou nele. Kotoha também chega lá e diz a Arata que todos acreditam nele. Ele se lembra dos rostos de todos os seus amigos e ganha a determinação de levar a luta até o fim. No entanto, Masato lhe diz que a crença é uma coisa inútil enquanto ele libera o poder sombrio de sua espada. A escuridão começa a oprimir Arata, e ele não consegue derrotá-la usando as habilidades de sua espada. Todos pensam que ele está em apuros, porque a espada Tsukuyo não tem nenhuma habilidade ofensiva. Yoru decide ajudá-lo, submetendo-se a ele e dando-lhe todos os poderes e habilidades de sua arma. Seus servos tentam impedi-lo, mas Yoru diz que apoiar Arata agora é um ato maior do que se tornar rei, e talvez sua mãe se orgulhe dele por fazer isso. Nem mesmo Arata quer que ele se submeta a ele, mas Yoru já se decidiu, e ele diz a Arata para mudar o mundo também por ele. Enquanto Yoru inicia o juramento de submissão, Arata lhe diz para parar, mas Kana lhe diz para parar de ser um covarde. Ele lhe diz que Yoru está confiando sua vida, poder e sonhos a ele, e que ele deve ser corajoso e continuar avançando com esse novo poder. Yoru então completa o juramento de submissão e seu corpo se transforma em energia dourada para entrar na espada de Arata. Arata tem uma explosão de emoções e energia que destrói todo o palácio. Arata e Masato ficam um de frente para o outro, e ele finalmente pergunta a Masato por que ele quer tanto lutar contra ele. Masato se lembra do passado deles e diz a Arata que ele quer derrotá-lo a todo custo quando ele estiver no seu melhor. Arata pergunta se ele não está satisfeito com todo o bullying ao longo dos anos, mas Masato lhe diz que ele é muito burro para entender a verdade. Ele de repente ataca Arata com as lâminas de chicote, mas Arata transforma sua espada na arma de Yoru e deflete os ataques de Masato com jatos de água. Masato tenta atacar novamente, mas Arata deflete suas lâminas desta vez também. Vendo Arata finalmente levar a luta deles a sério, Masato decide que é sua chance de derrotá-lo adequadamente. Ele usa as lâminas de chicote para se lançar no ar, e então avança contra Arata, com ambos invocando o poder de suas espadas divinas. Arata diz a Masato que sua luta não é mais só dele, então ele não vai perder. Ele empurra Masato para longe antes de liberar todo o poder de sua espada que começa a brilhar e se restaurar. De repente, o chão começa a tremer, e enormes pilares de rocha emergem do mar. Todos ficam maravilhados com o poder de Arata, até Masato fica sem palavras. Arata declara que pelo bem de seus amigos neste mundo, ele lutará com toda a sua força. Ele ergue sua espada, criando uma barreira dourada e um conjunto de asas etéreas feitas de pura energia ao seu redor. Todos ficam chocados ao ver isso, porque Arata finalmente ativou todo o poder de Tsukuyo. Ele balança sua espada, e uma enorme rajada de energia é enviada em direção a Masato, que declara que não desistirá de seu sonho e certamente o derrotará um dia. Ele diz a Arata para esperar pela próxima vez que lutarem, e então é levado pela tremenda quantidade de energia. Enquanto Arata saboreia sua vitória, ele de repente se sente como na época em que corria com Masato no ensino médio. Não parece uma batalha de vida ou morte, mas sim uma competição amigável. Ele então se senta, agradecendo a Tsukio por ter lhe concedido seu poder, quando de repente Kotoha sobe na rocha e abraça Arata, dizendo que está aliviada por ele estar bem. Arata aproveita a chance para lhe entregar o grampo de cabelo que comprou, e ela fica muito feliz em recebê-lo.
Em seguida, Arata encontra os servos de Iora, que decidiram seguir seus mestres Lee e também se submeter a ele. Ele pergunta se eles têm certeza, e todos afirmam que desejam conceder-lhe seus poderes para que ele possa mudar o mundo. Assim, todos os servos se submetem a Arata, tornando-se parte de sua força. Após absorver a energia e a força vital deles, Arata declara que seguirá em frente para provar que todos estavam certos ao depositar sua confiança nele. Se você gostou deste vídeo, então por favor se inscreva e assista ao próximo vídeo que aparece na tela agora.